Meus amigos e amigas do nono ano, trazendo aqui mais esse vídeo, continuando aqui o nosso comentário sobre adição, multiplicação, divisão com radicais. Aqui no quesito número 30, aparecem algumas questões que no início podem parecer assim, meio difíceis, né, de fazer. Então aqui no quesito número 30, o que nós temos? Nós temos a letra A, que traz dois parênteses. E dentro desses parênteses tem números como, aqui no primeiro, raiz quadrada de 18, que não tem raiz quadrada exata, mais a raiz quadrada de 98, que não tem raiz quadrada exata, mais a raiz quadrada de 200, que também não tem raiz quadrada exata. Então, tudo isso vai ser dividido. Aí, dentro desse parênteses, nós temos duas vezes a raiz de 2, mais a raiz quadrada de 8. Então, a primeira coisa aqui que a gente vai fazer para enfrentar essa divisão é ver se tem aqui radicais semelhantes. Então, a maneira de você trabalhar aqui é você encontrar radicais semelhantes, porque vai ficar difícil você dividir cada um desses termos um pelo outro, depois ter que somar, né, essas divisões, esses quocientes, vai dar mais trabalho. Então, a melhor maneira é você resolver primeiro o que está dentro dos parênteses. Só que eu não posso juntar essa raiz quadrada de 18 com a raiz quadrada de 98, com a raiz quadrada de 200 do jeito que está aqui. Então, você vai ter que decompor em fatores primos esses radicandos, você vai ter que decompor eles em fatores primos. Dá um pouco de trabalho, dá, né? Mas nós vamos ter que fazer. Eu vou fazer essa letra A e vou fazer aqui com todos os detalhes para que vocês se sintam motivados a fazer as demais, né? E vão conferindo aí as respostas de vocês. Então a gente vai decompor esse 18 em fatores primos e veja o que vai acontecer. Ó, 18 dividido por 2 dá 9, aí 9 só dá para dividir por 3, que dá 3, e por 3, que dá 1. Então, esse 18 em fatores primos, eu vou escrever ele como sendo duas vezes raiz quadrada de 2 vezes 3 elevado a 2. Então, veja aí, ó, quando você faz essa decomposição, você já está observando que esse 3 aqui, ele vai sair dessa raiz, né? E o 2 vai permanecer, né? Mas esse 3, que está elevado a 2, esse radicando vai sair. Então, você vai decompor também o 98 em fatores primos. Ó. 98 dividido por 2, que vai dar 49. Aí o 49 dá para dividir por 7, que dá 7. E o 7 por 7, que dá 1. Então, esse 98 em fatores primos, ele fica duas vezes o 7 elevado a 2. Então, veja também que esse 7 aqui vai sair dessa raiz. Mas essa raiz quadrada de 200, você decompõe o 200 em fatores primos. Ó. Por 2 que dá 100, por 2 que dá 50, por 2, 25. 25 dividido por 5 que dá 5 e o 5 por 5 que dá 1. Então, quando for escrever aqui o 200, eu vou escrever dessa maneira que dê para você entender. Ao invés de escrever o 2 elevado a 3, eu vou escrever ele como sendo 2 vezes 2 elevado a 3. Desculpa, 2 elevado a 2. Só para que você perceba que esse 2 aqui vai sair da raiz, como também esse 5 que vai estar elevado a 2. Então, veja que dessa maneira, essa expressão eu já posso simplificar ela. Essa aqui, eu vou escrever 2 raiz de 2, mais, nós já vimos aqui que decompondo esse número 8, eu posso dizer que ele é 2 vezes o 2 elevado a 2. Lembrando aí de tudo que nós já estudamos, a gente sabe que aqui 2 vezes 2 elevado a 2 vai dar 2 elevado a 3, que é igual a 8, né? Então, veja aqui agora, vamos botar para fora dessa raiz o 3, então fica 3 raiz de 2, mais, colocando para fora o 7, fica 7 raiz de 2, mais, colocando para fora o 2 vezes o 5, e dentro da raiz fica essa raiz de 2 aqui, ó, dividido por, aí eu tenho 2 raiz de 2,
mas daqui vai sair essa raiz, esse radicando, ó, 2, e vai ficar a raiz de 2. Então, geralmente você trabalha dessa maneira. Chegou aqui, você recomeça de novo, né? Você vai recomeçar aqui e veja agora que esses radicais todos são semelhantes. E uma coisa, pessoal, que vocês têm que saber, eu só posso juntar aqui agora os radicais semelhantes, ó. Raiz de 2, vou juntar com raiz de 2, vou juntar com raiz de 2. E quando eu digo juntar, essas raízes de 2, você só vai repetir elas. Você só vai fazer a sua repetição, ou seja, eu vou escrever aqui a raiz de 2. Quem é que eu vou ter que juntar realmente? É esse 3, que vai ser somado com esse 7, que dá 10. E 2 vezes 10, 2 vezes 5 vai dar 10, então aqui vai ficar 20. Então você tem 20 vezes a raiz de 2, que vai ser dividido por esse número que está aqui. Aí veja que aqui também você tem essa raiz de 2 é igual a essa. Então você pode escrever essa raiz de 2 e vai somar esses números, 2 mais 2, que vai dar igual a 4. Então aqui no final, o que você vai fazer? Você vai dividir, ó, esse 20 dividido por 4 dá igual a 5. Essa raiz de 2 dividido por raiz de 2 dá igual a 1, certo? Você pode ver dessa maneira, 20 dividido por 4 dá 5, e raiz de 2 dividido por raiz de 2 dá igual a 1. Então, se você tem aqui 5 vezes 1 igual a 5. Então, a resposta desse quesito aqui para nós é exatamente esse valor aí, que é o 5, né? E os outros a mesma coisa. Você vai decompor o 150, o 24. Esse número 8 aqui, ó, você pode decompor ele ainda também, ó. O que você puder decompor em fatores primos, você faz. E veja que depois que decompor, vai aparecer números semelhantes, ó. O 150 menos raiz quadrada de 24. Isso aqui vai ser dividido por, aí tem 2 vezes a raiz quadrada de 8 menos 3 vezes a raiz quadrada de 2. Então, esse número 8 aqui, você sabe que dá para decompor. 150 também. Então, você vai decompor o 150 em fatores primos, né? 150 dividido por 2, que vai dar 75. Esse número agora dá para dividir por 3, que vai dar igual a 25. 25 dá para dividir por 5, que dá 5. E o 5 por 5, que dá 1. Então, esse número, nós temos esse 150 em fatores primos, ficou aqui 2 vezes 3 vezes o 5 elevado a 2. Então, ó, já vão lembrando que este 5 aqui, ele vai sair da raiz. Ele vai sair dessa raiz, né? Vamos decompor o 24 também em fatores primos, ó. O 24 em fator primo dá 2, que dá 12, por 2, que dá 6, por 2, que dá 3, e por 3, que dá 1. Então, eu vou escrever aqui esse 24 como sendo aqui 2 elevado a 2, vezes 2, vezes 3. Então, esse que está elevado a 2 também vai sair da raiz, ó. Então, a partir do momento que você começa a fazer, você começa a entender nessa dinâmica. Ó, esse 3, nós já vimos que ele decomposto o 8, né? Ele decomposto é 2 elevado a 2 vezes 2. Então, a gente vai ver que esse 2 vai sair menos 3 vezes a raiz de 2. Então, vamos colocar fora dessa raiz esses radicandos que o expoente é igual ao índice da raiz, ó. Então, o que vai acontecer? Este 5 vai sair. 5. Aí aqui ficou esse produto, 2 vezes 3, 6, menos. Aqui do 24, aqui do 24 também vai sair esse número 2. Então fica 2, que vai multiplicar 2 vezes 3, 6, a raiz de 6, dividido por
Aí aqui eu tenho 2 vezes. Esse 2 aqui sai também, ó. Então fica aqui. Quem é que fica dentro da raiz? Só a raiz de 2 menos 3 raiz de 2. Certo? Então, aqui eu vejo que esses radicais são semelhantes. Ó. Se eles são semelhantes, eu posso pegar os coeficientes numéricos. 5 menos 2, 3. Então aqui vai ficar 3, que multiplica a raiz quadrada de 6. Que vai ser dividido. Aqui do outro lado eu tenho 2 vezes 2, 4. 4 menos 3, que vai dar 1. Então aqui vai ficar só 1 vezes a raiz quadrada de 2. Que nós não precisamos escrever o 1 aqui, né, como coeficiente numérico. Então aqui, o que vai acontecer agora? Eu tenho esse valor, que eu posso dividir aqui, ó, esse coeficiente, eu posso dividir aqui pelo coeficiente desse outro radical, ó, 3 dividido por 1, que dá igual a 3. E a raiz de 6, quadrado de 6, dividido pela raiz quadrada de 2, lembra que tem o mesmo índice, a gente vai fazer 6 dividido por 2, e aqui vai ficar assim, ó, 6 dividido por 2. Então aqui como resposta fica 3 vezes a raiz quadrada de 3, né, como solução. Então, a partir daqui, vocês se motivem aí a fazer as demais, tá bom?